para celebrar o Natal. Em quinto lugar, continua aí, estão acordados, amém, gente? Temos que ter convicção sobre quem é Jesus. Agora o texto paralelo de Lucas 1, 32 a 33. A fala com Maria, o anjo esclareceu quem era Jesus. Ele diz, olha, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Versículo 35, ele será chamado Santo, Filho de Deus. Para Maria receber Jesus, dar a luz a Jesus, ser usada por Deus para dar a luz a Jesus, ela precisava ter convicção de quem era Jesus. Não bastava simplesmente dizer, eis-me aqui, Senhor, pode me usar. Eu creio, eu recebo, eu vou na igreja. Ela tinha que ter convicção sobre quem era Jesus. E o texto diz, olha, ele será grande. Ele é grande. Ele não é seu servo, ele é seu Senhor. Ele será o Filho do Altíssimo. Não será mais um filho que você vai ter. Esse filho que você vai ter é o Filho do Altíssimo. Ele terá o trono, ele sentará no trono. Ele reinará sobre o seu povo, e o seu reino será sem fim. Esse Jesus que você vai dar à luz, Maria, é santo, ele será santo, e ele é o Filho de Deus. Temos que ter convicção sobre quem é Jesus. Ela precisava saber quem era Jesus, para que poder ser usada por Deus, para dar à luz a ele. Você precisa saber verdadeiramente quem é Jesus, para viver uma vida espiritual, autêntica e profunda na presença de Deus. Você precisa saber verdadeiramente quem é Jesus, para exercer um ministério, um serviço a Deus relevante e duradouro. Você precisa saber verdadeiramente quem é Jesus, para conseguir resistir às tentações, resistir às lutas e ir até o fim, perseverando até que ele venha e diz, vinde, filho amado, venha, filha amada de mim, em nome de Jesus. Você nasceu na igreja? Tem pessoas que nascem desde pequenas em alguma cultura religiosa. A igreja muitas vezes é um grupo de amigos maravilhoso, e isso é bom. Mas seguir a Jesus é muito mais que amizade. Muitas vezes recebemos uma tradição religiosa. Muitas vezes estamos vindo na igreja para buscar a bênção de Deus. Mas nós precisamos ter convicção sobre quem é Jesus. Para celebrar o Natal, para receber verdadeiramente a vida do Filho de Deus, nós temos que ter convicção sobre quem Ele é. Mateus 16, Jesus conversando com seus discípulos, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus perguntou para eles, olha, quem é que o povo aí está dizendo que eu sou? E aí cada um falava uma coisa. Se a gente olhar para a sociedade, não é? O que é que o povo está falando de igreja evangélica, de cristianismo? Tem muitas coisas sendo faladas, e a pergunta é, o que é que você está dizendo? O que é que você pensa? Você já está pensando como o mundo? Você já está achando que a palavra de Deus não é inspirada? O que é que você realmente tem convicção? João 6:68, Jesus fez uma pregação meio dura, e aí o povo saiu fora, falando, não, essa palavra aí não dá certo não. Aí Jesus olhou para os discípulos e disse assim, ele podia passar a mão na cabeça, né, falando, olha meus filhinhos, calma, eles saíram, mas eu estou com vocês. Não, o Senhor Jesus olhou para os discípulos e disse, e vocês querem acompanhar eles? E aí vem Pedro novamente e respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Será que as nossas convicções estão sendo abaladas, mudadas, confrontadas pelo mundo? Quem é Jesus? Qual é o plano de Deus para a sua vida? O que é casamento? O que é família? O que é igreja?
Qual é o Evangelho de Jesus? O valor da Bíblia Sagrada são convicções que nós precisamos ter para celebrar um verdadeiro Natal. Até a nossa caminhada cristã não será possível se você não tiver convicção na sua vida, meu irmão. Hebreus 12:2 diz assim: tendo os olhos fitos ou fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Você quer ir até o fim? Mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Tenha convicção sobre quem é Jesus, porque a amizade uma hora vai se desviar, a amizade uma hora pode te largar, a igreja uma hora pode mudar, as pessoas uma hora podem errar com você, uma hora problema pode acontecer, mas quando eu sei quem é Jesus, eu vou dizer como Jó, mesmo diante da luta, eu sei que o meu Redentor vive. Como eu sei quem é Jesus, eu vou dizer como Maria, eu sei que Ele é o Santo, que Ele é o Filho de Deus, e eu vou recebê-lo, e eu vou ser usada por Deus. Eu sei quem é Jesus e ninguém arranca isso de mim. Tem um pensamento que diz: quem sai da igreja por causa de pessoas é porque nunca entrou nela por causa de Jesus. Nós podemos estender esse pensamento a luta é grande, é forte, é difícil. Mas para quem tem convicção quem é Jesus, ele passa por cima da luta, no meio da luta, embaixo da luta, mas ele passa. Problemas acontecem, tentações acontecem, a gente cai, mas quem tem convicção sobre quem é Jesus, a gente diz: eu vou me levantar, porque isso pode me derrubar, pode me questionar, pode me condenar, mas em Jesus eu tenho justificação, e eu vou viver o plano dele para a minha vida. Quem sabe quem é Jesus, não vai ficar parado, não vai ficar lá atrás, vai caminhar com fé, vai até o fim, em nome de Jesus. Eu diria, irmãos, que esse tempo de pandemia, de lutas, e a gente vai ver na Bíblia exatamente isso, que é o momento da gente parar, olhar para Deus e rever o lugar dele na nossa vida. Rever as minhas convicções. Ondas de todos os lados, ventos de todos os lados. Mas quando eu ando com Ele, com a palavra dEle, na presença dEle, eu tenho convicção sobre quem Ele é. Eu vou dizer como Pedro: Senhor, para onde eu vou? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Minha vontade é fugir, é enfraquecer muitas vezes. Minha vontade muitas vezes vem contra até o meu desejo interno, que é te obedecer. Mas eu sei quem tu és. E aí Ele vem, Ele levanta, Ele mexe, Ele fortalece as nossas vidas. Para celebrar o Natal também, gente, em sexto lugar, vamos caminhar. Temos que negar a autossuficiência humana. Para celebrar o Natal em 2020, você de casa, tem mais um passo que a gente aprende com José e Maria, com a palavra de Deus. Temos que negar, excluir a nossa autossuficiência humana. Lucas 1, versículo 34, perguntou Maria ao anjo: olha, você está falando aí que eu vou engravidar pelo Espírito Santo, mas como é que isso vai acontecer se eu sou virgem? Foi a palavra de Maria. Como isso vai acontecer? Olha a situação. Isso não é possível. E aí ela olha para a sua condição: eu sou virgem,
eu não tenho condição. É como a gente olhar para a situação, como será possível a gente vencer essa pandemia? Aí quando a gente olha o problema político, olha tudo isso que está acontecendo, será possível? É como a gente olhar para um problema que a gente está vivendo, e a gente não encontra solução, a gente fala, como será possível? Como é que vai acontecer esse milagre de Deus, se tudo isso está acontecendo, Idme? Como é que vai haver alguma provisão de Deus, se cada hora parece que a coisa piora? Você quer saber como que é que vai acontecer? Quando nós negarmos a nossa autossuficiência humana e nos colocarmos na presença de Deus e receber a provisão que vem de Deus. Primeiro passo na nossa vida é nos humilhar, é nos render, é negar a nossa autossuficiência. Se nós somos bons, suficientes, Deus não será necessário na nossa vida. Eu me lembro da palavra quando Jesus estava conversando com Nicodemos, falando sobre conversão, sobre fé. Em João 3,4, perguntou Nicodemos, como é que alguém pode nascer, Jesus, já sendo velho? Ele também não entendeu isso. Por quê? Porque ele estava olhando para a sua força, para o seu esforço, para a capacidade humana. E aí Jesus fala, você é mestre em Israel e você não entende essas coisas? O agir de Deus na nossa vida, gente, não depende da nossa força, da nossa capacidade. Depende do nosso esforço, da nossa prova de fé, de receber a graça. O que Maria e José precisavam fazer? Receber a graça de Deus. Mas para receber, precisam negar a autossuficiência, se humilhar. Você quer o caminho da vitória pela palavra de Deus? Você quer ser exaltado, quer crescer? Aprenda a diminuir. Nós cantamos aqui hoje, que Ele cresça e eu diminua. Você quer crescer? Aprenda a diminuir. Você quer ser exaltado, usado nas mãos de Deus? Se humilhe. Quer receber o perdão, a salvação, a vitória no Senhor? Arrependa-se. Arrependa-se, em nome de Jesus. Amém, igreja?